Quero convidar a todos que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 80. Salmos de número 80. O verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender e apreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus, amém. Restauração. Restauração é diferente de reforma. A restauração, ela tem a ideia de voltar o que era originalmente. Voltar a ser o que era. Quando o salmista diz para Deus restaurar, ele diz para Deus, está pedindo para Deus para que Deus coloque no povo de Israel o projeto de vida que ele tem desde o princípio em exercício na vida dele, na vida do povo de Israel. O que o salmista está pedindo é que a obra que Deus tem para fazer, que Deus faça na vida deles, para que possa trazer características originais daquilo que Deus tinha planejado. Por exemplo, comunhão. Quando nós pensamos em comunhão, Davi está pedindo para Deus que Deus restaure a comunhão que ele tinha, que o homem tinha com Deus no Jardim do Éden, que Deus possa restaurar isso, que Deus possa se revelar de forma clara para cada um de nós, para que não haja nenhum impedimento e nenhum pecado impeça essa comunhão conosco. Quando nós pensamos em restauração, nós pensamos em renovação e reabilitação de algo que é precioso, valioso para Deus. A sua família é preciosa para Deus. A sua vida, a vida da sua família, a vida do seu casamento, a vida dos seus filhos, ela é preciosa para Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos 3 preciosas lições para que a nossa vida possa ser abençoada. E a primeira lição é exatamente essa, que a nossa família, ela é preciosa aos olhos de Deus. Nós, muitas vezes, não pensamos assim. Muitas vezes, nós negligenciamos a nossa própria família. Nós negligenciamos o nosso próprio casamento. Nós não investimos como devemos investir. Nós pensamos, bom, casei, consegui laçar, então está tudo certo. Agora, não, tem que haver investimento, tem que haver oração juntos, tem que haver romantismo, tem que haver verdade, tem que haver fidelidade, tem que haver respeito, tem que haver carinho, tem que haver comunicação, tem que haver compreensão, tem que haver sacrifício, tem que haver investimento. Se não houver investimento na vida da família, cabalmente ela vai perecer. Mas Deus, quando olha para o casamento, Deus nos mostra e nos ensina que a família é um projeto antigo, mas também é um projeto atual. Casamento é a primeira a família, e o casamento é a primeira instituição divina que Deus estabeleceu. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2,
O verso 18 vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A partir do verso 1, vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A família é o berço da sociedade. É onde nós aprendemos as bases para conviver, para amar, para obedecer, para nos submetermos. É onde nós aprendemos o respeito. É na família. Se você não ensinar o seu filho a ter respeito, a respeitar o outro, a aprender a ser submisso, ele vai aprender na rua. Só que na rua é muito duro. Nós a ensinamos com amor. Usamos a vara quando precisa, usamos o chinelo quando precisa. Quem já tomou varada aqui? Eu já tomei muitas. Vara de marmelo, daquela que não quebra, aquelas verdes, que não quebra. E aí eu tentava fugir da minha mãe, só que a minha mãe era especialista em jogar chinelo. Ela fez um campeonato uma vez e ganhou o primeiro lugar. Ela jogava, acertava a gente na cabeça. E nós estamos aqui, apanhamos pra caramba e estamos aqui, porque as surras eram pedagógicas. Ela ensinava para a gente a não fugir da mãe e a respeitar a mãe. Então, nós precisamos aprender essas coisas que a família nos traz, que a Bíblia nos ensina, mas saber também que a família, por ser uma instituição divina, por ser algo que vem do Senhor e por ser a base da sociedade, ela é muito atacada. Ela é atacada pelo nosso inimigo maior, ela é atacada por nós mesmos, pela nossa própria, o nosso próprio egoísmo, ela é atacada. E nós precisamos nos permanecer na presença de Deus, sermos humildes, nos submetermos, aprendermos da palavra como nós devemos agir no nosso lar, para que a nossa família seja abençoada. Ela é preciosa aos olhos de Deus e, por isso, Deus tem nos orientado. E tem que ser baseada a criação de toda a família. Não é a criação da família do crente, não. É de todo mundo. É quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Tem que criar a família nos princípios bíblicos. Mas e se eu não creio? Mesmo você não crendo, se você criar no princípio bíblico, ela será abençoada. Porque a família é de Deus, a família não é da igreja, não. A família é de Deus. Foi Deus que instituiu a família. E nós devemos olhar com preciosidade a nossa família. Agora, Deus também, mesmo ela sendo atacada, mesmo ela sendo destruída muitas vezes, mesmo ela sendo invadida por lutas, dificuldades, Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Lembra daquele homem que tinha um filho, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, tentando o diabo matar ele queimado ou matar ele afogado desde criança. Era uma criança perturbada. Imagina a luta dessa família. Imagina a luta daquele pai. Aquele homem leva o seu filho na presença de Jesus e disse: eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram ajudar. E aí ele olha para Jesus e diz assim: se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. E Deus falou assim: se eu posso, tudo posso naquele que crê. Você crê?
Aquele homem disse assim: eu creio, mas eu creio só um pouquinho. Minha fé não é tão grande. Me ajuda na minha incredulidade. E a gente não precisa de muita fé, não. A gente só precisa de ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. E Deus curou aquele menino. Mas é interessante que aquele homem foi levar o filho para que ele pudesse ser restaurado, e Deus restaurou o filho. Mas Deus também restaurou o pai, porque não era só o filho que tinha problema. O pai também tinha problema. O pai não tinha fé. E Deus restaurou a família inteira. Restaurou o pai com a comunhão com Deus e restaurou o filho, expulsando aqueles demônios que estavam na vida dele. Então, quando nós olhamos para Deus e vemos que Deus tem prazer em restaurar lares quebrados, nós podemos pensar, por exemplo, em Jó, um homem temente a Deus, fiel a Deus, que se desviava do mal, perdeu tudo. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a saúde, mas a mulher ficou firme lá, do lado dele. E depois de tudo que ele passou, você conhece bem a história, Deus restaura tudo. Deus restaura tudo. Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou os seus bens, Deus deu outros filhos para Jó, e com a mesma mulher, com a mesma esposa. E ele foi feliz e foi restaurado. E é interessante, depois de tudo que ele passou, ele teve muito mais comunhão com Deus. Lembra de Noemi? A tragédia da vida de Noemi, que perdeu esposo, perdeu filhos, perdeu tudo, mas Deus manteve nela um fio de esperança. Ruth adotou a sua sogra, cuidou dela. E por cuidar da sua sogra, Deus abençoou as duas e deram família para elas. E da família delas saíram reis. E da família de Ruth saiu Jesus. Veja como Deus se importa e abençoa a vida das famílias. Olha para Maria, a mãe de Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus ainda mesmo sofrendo, morrendo ali, ele se preocupou com a sua mãe e se preocupou com o seu jovem discípulo, que ficaria órfão de mestre. E disse: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Jesus arrumou até no momento da morte alguém para cuidar da mãe dele. E restaurou a família de Maria e a família de João. Deus se importa, Deus está preocupado em que a nossa família seja abençoada. Agora, é claro, todos que nós falamos aqui, quando nós pensamos nesse homem que teve o seu filho que estava endemoniado, ele se comprometeu com Deus. Quando nós pensamos em Jó, pensamos num homem comprometido com Deus. Quando nós pensamos em Noemi, pensamos numa mulher comprometida com Deus. Quando nós pensamos em Maria e João, pensamos em pessoas que estão comprometidas com Deus. Agora, se você não se comprometer com Deus, se você não busca Deus, se você não está interessado em ser abençoado por Deus, se você não busca esse relacionamento com Deus, você está sozinho. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus, porque Ele está com os braços abertos. A graça não terminou. Um dia ela vai acabar, mas ainda não acabou. Você tem esperanças ainda de poder restaurar a sua família se você buscar Deus e a sua presença. E em terceiro lugar, creia, mesmo que tudo pareça sem solução. Talvez nós estamos numa situação e vivemos uma situação que a gente pensa, não tem solução para a minha vida.
Não tem solução para esse caso da minha família. Não há mais restauração aqui. Há restauração. Deus é um Deus que ressuscita o morto. Deus é um Deus que pode colocar vida onde não tem. Deus é um Deus que pode colocar alegria onde não tem. Ainda que você esteja enfrentando graves crises na sua família, desemprego, doença, separação, drogas, brigas, para Deus não há impossíveis. Lucas, capítulo 18, verso 27, palavras de Jesus: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E quando nós falamos de família, nós mexemos com as entranhas de Deus. Se é que Deus tem entranhas. Nós mexemos com o coração, com o sentimento de Deus, porque Deus faz tudo através da família. Se a nossa igreja é uma igreja abençoada, é porque a sua família está sendo abençoada. Se você tiver problema na sua casa, esse problema vai refletir, sabe aonde? Aqui. É por isso que a gente tem que buscar a Deus, colocar os joelhos no chão, pedir: Senhor, tenha misericórdia, faz o milagre, transforma, muda, restaura. É impossível para mim, mas o Senhor está dizendo que não é impossível para o Senhor, então, por favor, muda essa situação na minha vida. Se coloque na presença de Deus, se submeta à vontade do Senhor, e o Senhor vai fazer o milagre, porque o Senhor pode trazer reconciliação, as portas que estão fechadas podem ser abertas, Ele pode trazer a cura, Ele pode trazer a transformação, Ele pode trazer a libertação, Ele pode trazer a salvação para o seu lar. Paulo vai dizer para nós exatamente isso. Jeremias antes vai dizer o seguinte: creia no Senhor Jesus, busque-o em favor da sua família. Como barro nas mãos do oleiro, assim é a família nas mãos de Deus. Ele vai dizer de novo, eu quero repetir para você: creia no Senhor e busque-o em favor da sua família. Não busque Deus em seu favor. Não busque Deus em favor do seu trabalho. Busque Deus em favor da sua família. Ore a Deus para que Deus mude a sua família. Ore para que Deus possa trazer reconciliação. Deus é poderoso. Confie nele. E enquanto essa situação não muda, continue confiando. Porque uma hora a bênção vai chegar. Ela já chegou, você já está aqui ouvindo a palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor, que Ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Todos nós temos situações no nosso casamento, na nossa família, que nós precisamos consertar. Todos nós temos. Ninguém está livre. Por isso, nós precisamos entender: não despreze o seu lar, mas ore, cuide e zele pela sua família. Sabe por quê? 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então eu e você precisamos cuidar da nossa família. Precisamos observar, cuidar dos nossos filhos. Cuidado. Não fique entregando e dando total liberdade para os seus filhos, não. Seja xerife. Controle o que ele está vendo. Leia a Bíblia com ele. Ore com ele. Busque a Deus com ele. Ensine isso desde criança. Mas isso tem que começar no seu próprio coração. No meu próprio coração. Tem que partir de mim. Ter uma vida de confiança e de equilíbrio na presença do Senhor. É que Deus vai fazer a obra. Deus é o oleiro, o construtor e restaurador por excelência. Acredite em Deus. Atos 16:31 diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus. Ele é o Salvador fiel,
pode ajudar a sua família a se recompor. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Confie a sua casa nas mãos sábias e poderosas de Deus. Ele que pode restaurar e fazer tudo novo na sua família. É por isso que quando nós olharmos a Bíblia e começarmos a ler a Bíblia, nós temos que amar a palavra de Deus. Entender e pedir, Senhor, aonde que eu estou errando? Qual é o ponto que eu estou falhando? Mostra para mim. Porque eu não posso pensar o seguinte: puxa vida, a Clarete não está aqui, ela deveria de ouvir essa mensagem. É para ela. Né? A gente não tem isso, a gente faz isso. A gente pensa nos filhos, meu filho precisava ouvir essa mensagem, precisava estar aqui. Às vezes a esposa, se meu marido estivesse aqui, ele que tinha que ouvir essa mensagem. Não, irmãos. É eu que tenho que ouvir a mensagem. É eu. Porque muitas vezes a ação do outro é reflexo daquilo que eu faço. Por mais que eu queira, eu não mudo ninguém. Eu não mudo ninguém. O coração de uma pessoa é a única porta que só tem chave para o lado de dentro. Então eu não mudo. Nem Deus muda alguém se esse alguém não deixar Deus mudar. Agora, Deus pode mudar eu. Deus pode me mudar. Se eu tenho compreensão da minha limitação. Ele pode mudar. E a partir da minha vida, Deus vai usar a minha vida para transformar a vida da minha família. Agindo humildemente, tentando ter compaixão. Sabe o que significa a palavra compaixão? A palavra compaixão significa colocar no lugar, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é compaixão. É você procurar entender o que a outra pessoa está sentindo, a dor da outra pessoa, a dificuldade da outra pessoa. É você tentar entrar dentro da pessoa, da cabeça dela, e tentar entender o que ela está querendo te falar e você compreender as mudanças que você tem que fazer. E aí, através disso, Deus começa a trabalhar na vida da família. Se cada um de nós agirmos assim, a família será restaurada, essa família será fortalecida, a família será abençoada. Por isso que Deus quer restaurar? Quer restaurar. Deus pode? Claro que Deus pode. Deus pode e Deus quer. Isso que é maravilhoso. E Ele está disposto a investir tempo em nossa vida e na vida da nossa família para que sejamos abençoados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos abrir na nossa cabeça, deixar o Espírito Santo falar, abrir o nosso coração, tirar todo o orgulho, toda a altivez e compreender, talvez o problema da minha família seja eu, e eu tenho que me colocar de joelhos na presença do Senhor e pedir que o Senhor me abençoe. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos enquanto o grupo de louvor vem aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ser instrumentos de restauração na Tua mão, Pai. Para que o Senhor possa fazer tudo voltar da forma original, como o Senhor planejou na vida de cada uma das nossas famílias. Ó Deus, que sejamos, ó Pai, abençoados pelo Senhor, que sejamos confrontados, ó Deus, com a nossa limitação. Senhor, derrama perdão no nosso lar, Pai. Derrama harmonia, derrama compreensão no nosso lar. Derrama, Senhor, da Tua paz.
Derrama, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo em nós. E que nós tenhamos, ó Deus, e nós possamos deixar e dar total liberdade ao Teu Espírito, para que Ele possa conduzir as nossas vidas. Ó Deus, como o salmista diz, restaura-nos, Senhor. Restaura a nossa família, para que nós possamos estar com inteireza de mente e coração na Tua presença. O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, nos ajude na nossa pequena fé, na nossa falta de fé. Ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.